Nós vamos definir na aula de hoje conjuntos enumeráveis e também conjuntos não enumeráveis e investigar as primeiras propriedades dos conjuntos enumeráveis. Bom, no caso dos conjuntos infinitos, que é o objeto do nosso estudo, eles podem ser classificados ou divididos em duas grandes categorias, em enumeráveis e em não enumeráveis. Vamos então à definição. Então, na definição seguinte, temos que um conjunto A é dito enumerável ou contável, vamos grifar aqui também, são sinônimos, contável ou enumerável, se ele for finito, mas que não vai ser o caso de nosso interesse, ou então, se o caso sendo infinito, se existir uma f de A para os naturais bijetiva, se houver uma bijeção entre o conjunto A e os naturais. Isto é, em outras palavras, se o conjunto A, este conjunto, for equivalente ao conjunto dos naturais. Se isso não ocorre, então A é chamado de não enumerável. Muito embora nós vamos tratar exemplos mais consistentes de não enumeráveis nas aulas futuras. O caso quando A é finito, como eu já comentei, é trivial, certo? E não é de nosso interesse. Nós vamos investigar então e considerar apenas quando A é infinito, certo? Neste caso, quando A é infinito, nós, pela definição acima, nós podemos escrever assim: A é enumerável, e isto sem somente ser por definição, o A for equivalente aos naturais. Isto é, se existir uma f de A para N bijetiva, ou também de N para A, se quiserem, porque bijeção tem inversa e inversa também seria bijetiva. Bom, ou seja, A é enumerável se e somente se todos os seus elementos puderem ser postos em uma lista infinita, certo? Devido à bijeção com os naturais. Então, como os naturais é uma lista infinita, nós temos então que o conjunto que faz a bijeção com os naturais mediante uma função vai formar uma lista infinita, como escrevi ali. A é o A1 até o A2, A13 e assim por diante. Tal como o conjunto dos naturais o é. Uma outra forma de dizer que um conjunto A é enumerável é dizer que ele está na classe do cardinal Aleph0, conforme nós estudamos na aula passada, né? Cantor definiu como sendo Aleph0 o cardinal dos naturais, certo? Então, A é enumerável, se e somente se A é equivalente ao conjunto dos naturais, e se são equivalentes, então quer dizer que a cardinalidade do A é igual à cardinalidade dos naturais, que é Aleph0. Por exemplo, o conjunto dos inteiros Z é enumerável. Por quê? Porque nós mostramos na aula passada, na aula anterior, que o conjunto dos inteiros é equivalente ao conjunto dos naturais. Vamos a uma proposição importante. Se A e B, se eu tiver dois conjuntos enumeráveis, o que sabemos a respeito da união entre eles? Vamos mostrar que ela também é enumerável, certo? E a demonstração é bem simples. Veja bem, se A e B são enumeráveis, então tanto A quanto B podem ser dispostos, os seus elementos, em uma lista infinita. Podemos montar uma lista infinita do A e uma lista infinita do conjunto B, da mesma maneira que o conjunto dos naturais é uma lista infinita, certo? Em outras palavras, existe uma bijeção de A para os naturais e de B para os naturais também tem uma outra bijeção. Bom, então é o que nós vamos fazer. E do mesmo modo que a gente faz com os naturais, uma lista infinita. Então, sejam o conjunto A, a lista infinita, A1, A2, A3, A4 e assim por diante. E o conjunto B chamaremos assim, B1, B2, B3, B4 e assim por diante. São duas enumerações, respectivamente, para A e para B. Nós precisamos obter, então, uma enumeração para o conjunto união, A unido com B. De modo que as reticências, vamos pôr aqui entre aspas essa explicação, as reticências fiquem no fim, certo? É uma lista infinita, então eu vou listando todos os seus elementos. Do primeiro, eu não posso dizer ao último porque não tem último, certo? Como ocorre no conjunto A e também no conjunto B. E isso pode ser feito, vamos colocar assim, passeando por eles num zigue-zague.
certo? Olha, eu vou marcar ali em cima, ali, ó, uma seta que vai do A1 para o B1, depois do B1 para o B2, do B2 para o A2, do A2 para o A3, do B3 para o B4 e assim por diante. Vai passeando nesse zigue-zague. Ou seja, nós encontramos que A unido com B vai dar, então, A1, B1, B2, A2, A3, B3, B4, A4, A5 e assim por diante. Ou seja, conseguimos encontrar uma lista infinita contendo todos eles, ou seja, uma enumeração para a união B, então a união B é enumerável. Bom, vamos fazer agora uma proposição com mais conjuntos, mas ainda uma quantidade finita. Eu já mostrei anterior que a união de dois enumeráveis é enumerável. E se eu pegar mais enumeráveis, por exemplo, uma união finita de conjuntos enumeráveis continuará enumerável. Vamos à demonstração. Então, sejam A1, A2, A3, A4 e assim por diante até AK. Tem K conjuntos enumeráveis, onde K é finito. Não sei, 30, 2.000, 5.000 conjuntos enumeráveis, não importa. Tem uma quantidade finita de conjuntos enumeráveis. Assim, podemos listar todos os elementos de cada um desses K conjuntos, de todos esses, né, K conjuntos. Da seguinte forma, vou precisar usar dois índices para isto, certo? Do seguinte modo, o conjunto A1 vai ter os elementos A11, A12, A13, A14 e assim por diante. O conjunto A2 vão ter os elementos A21, A22, A23, A24 e assim por diante. O conjunto A3, A31, A32, A33 e assim por diante. E assim por diante, para todos os conjuntos, até o último, o késimo. O AK vai ser AK1, AK2, AK3, AK4 e assim por diante, certo? Os seus elementos, onde o A e J está na linha I, coluna J nessa disposição. Em seguida, nós vamos montar o conjunto formado pela união de todos eles, união dos AJ com J de 1 até K, do seguinte modo: como cada coluna, a coluna, olhando, né, como se fosse uma matriz mesmo, como cada coluna do esquema acima é finita, então nós vamos passear primeiro toda a primeira coluna, depois toda a segunda coluna, depois toda a terceira coluna e assim por diante, certo? É essa a ideia que nós vamos fazer aqui. Então, vamos listar primeiramente todos os primeiros termos A, I, 1, onde I pertence ao conjunto 1, 2 até K de índices, certo? Ou seja, a primeira coluna, e em seguida todos os A e 2, ou seja, os elementos que estão na segunda coluna. E assim por diante. Aqui, ó, estou marcando ali com as setas. Do A1 vai para o A21, depois vai para o A31 e assim até o AK1. No AK1 volta para A12, né, lá para cima, A22 e assim por diante. A32 vai passeando um zigue-zague desse modo, certo? Então, vamos escrever. Ou seja, montamos então a seguinte, né, lista infinita, ou também enumeração, né, para o conjunto. Vou chamar de A, união com J de 1 até K dos AJ. Então ele vai dar um conjunto igual, esqueci o igual ali, mas tá. É A1, A21 e assim por diante. AK1, A12, A22 assim por diante. AK2, certo? AK3, AK2, A13, A23 e assim por diante, certo? Que contém todos os elementos de todos os AIs. Notem que temos reticências no meio também, mas só que nessas reticências intermediárias é uma quantidade finita de termos, não é problema. O interessante é as reticências no final dessa lista, que aí é infinita. Então, a união de todos eles é inumerável. Vamos aumentar um pouco mais. Agora vamos verificar. E se eu tiver uma coleção enumerável de conjuntos enumeráveis, a união dessa coleção fica ainda? A resposta é sim. Está nessa proposição. A união inumerável de enumeráveis continua enumerável. Ou seja, se a n é um conjunto enumerável, isso para todo n natural, ou seja, tem uma família de enumeráveis, então a união de toda a família continua enumerável. União dos AN com n natural é o A1 unido com A2, unido com o conjunto A3, assim por diante, é enumerável. Vamos à demonstração. Então, temos agora uma quantidade inumerável de conjuntos enumeráveis, A1, A2, A3 até AN, e segue, é infinito. Uma coleção, então, enumerável de conjuntos enumeráveis. Assim, cada um desses conjuntos AJ, com J natural, ele pode ter seus respectivos elementos
dispostos em uma lista infinita. Vamos escrever isto. Assim, cada um dos AJ, um de J natural, pode ter seus respectivos elementos dispostos ou escritos em uma lista infinita, tal qual o conjunto dos naturais pode ser listado, porque tem bijeção com natural, com conjunto natural, cada um desses AJ. Então, vamos denotar por AJ o AJ1, AJ2, AJ3 e assim por diante, a enumeração do conjunto AJ, onde J pertence aos naturais, para todo J natural, certo? Bom, dessa forma, vamos começar. O conjunto A1 vai ser A11, A12, A13 e assim por diante. A lista infinita da enumeração do A1. Para o A2, A21, A22, A23, A24 e assim por diante. A lista infinita do A2. Para o A3, A31, A32, A33 e assim por diante. Uma lista infinita para ele. Certo? E assim por diante. No enésimo, o conjunto AN vai ser AN1, AN2, AN3 e assim por diante. E reticências porque é uma lista infinita, tem mais conjuntos, uma quantidade infinita. Bom, vamos mostrar então que a união de todos eles, desses conjuntos, com J de 1 infinito, continua enumerável. Para isso, o que eu tenho que fazer? Nós vamos passear num zigue-zague novamente. Mas vai lembrar lá na química o Linus Pauling, né? Não tinha um diagrama chamado de Linus Pauling. Nós vamos mais ou menos fazer isso. Ó. Vai do A1 para o A21, do A21 para o A12, depois para o A13, para o A22, para o A31 e desce, vai fazendo um zigue-zague nesse jeito. Deixa eu fazer um esquema aqui para ficar mais claro, né? Ó, A1, A12, A13, A14, A21, A22, A23. Cada linha está listando a coleção, né? A lista infinita do respectivo conjunto, certo? Na primeira linha do conjunto A1, na segunda linha do conjunto A2 e assim por diante. É uma lista infinita para cada uma desses. Ou seja, tem infinitas linhas e infinitas colunas. E a maneira de montar isso é fazendo esse passeio aqui com as setas, certo? Lembrando, parece um diagrama de Linus Pauling, lá da química, certo? Nós fazíamos isso, não fazíamos? Então, nós montamos a seguinte enumeração. União com J de 1 a infinito de todos os AJs vai ser então A11, A21, A12, A13 e assim por diante, A22, A31, A41, conforme aquele passeio ali que nós fizemos em zigue-zague. Ou seja, a união dos AJ, onde J pertence aos naturais, será enumerável também, ou contável, o que conclui a prova dessa proposição. Vocês podem procurar no Wikipedia Hotel de Hilbert ou no Google. É bem interessante, fala sobre esses conjuntos, união finita, união infinita enumerável, de enumeráveis ser enumerável. É bem interessante, deem uma olhada que vale a pena. Então vamos a um teorema. Todo subconjunto do conjunto dos naturais será enumerável. Já sabemos que os naturais é enumerável, então vamos provar que qualquer subconjunto dos naturais continua enumerável. Ou seja, se x contido em n, então x é enumerável. Vamos à demonstração. Bom, se o x for finito, já é enumerável. Não é o caso do nosso interesse, então vamos considerar que x é infinito. X é um conjunto infinito, então. Então, suponha então que x seja infinito. Bom, assim, vamos definir a seguinte função f dos naturais para o conjunto x, pondo o seguinte. Eu vou dizer que o 1 vai para o mínimo do conjunto x. O 2, pela f, vai para o mínimo de quem? Do conjunto x, menos o conjunto já formado pelo f de 1 que a gente calculou anteriormente. O f de 3 é o mínimo do conjunto x menos o conjunto formado pelo f do 1 e o f do 2. E assim por diante, certo? Nós listamos dessa forma. Note que o conjunto x e x menos ou outros subconjuntos tem mínimo, porque são subconjuntos naturais e o conjunto dos naturais tem elemento mínimo, certo? Bom, o mínimo de z aqui, só estou escrevendo, denota o mínimo do conjunto z. Então temos que tal f é crescente, ou seja, f de 1 vai ficar menor que f de 2, que é menor que f de 3 e assim por diante. Em outras palavras, segue que a f é injetiva. Por quê?
porque se x domínios diferentes vão ter imagens diferentes, certo? Resta mostrar então que f é sobrejetiva. E como isso será feito? Bom, para isso, dado um n0 pertencente ao conjunto x, basta mostrar que esse n0 é imagem de algum número natural, certo? De 1 até n0. Isso devido à construção da f, isso é por construção, ok? Bom, ou seja, nós precisamos mostrar que n0 pertence ao seguinte conjunto imagem: f de 1, f de 2, né, f de 3 até f de n0. O n0 tem que ser um desses elementos aí. Bom, antes de fazer isto, vamos provar uma afirmação auxiliar que vai ajudar na prova. Então, a seguinte afirmação: para qualquer natural, n é sempre menor ou igual que f de n, para todo n natural. Isso é feito por indução matemática, indução sobre n. Então, primeiro, a base da indução, I. F de 1 é o mínimo do conjunto x. E é óbvio que é maior ou igual a 1, porque o conjunto x é o subconjunto dos naturais. Ou seja, temos que 1 é menor ou igual que f de 1, ou seja, vale a base da indução. Então, vamos ao segundo. Certo? Logo, vale a base da indução. Então, vamos ao item 2i. Hipótese de indução. Suponha que essa desigualdade já seja verdadeira para n igual a k, ou seja, que k é menor ou igual que f de k. Vou escrever isto. Isto é, que k é menor ou igual que f de k. Nós vamos ter que mostrar que vale para n igual a k mais 1, ou seja, que precisamos mostrar que k mais 1 é menor ou igual que o f aplicado em k mais 1. Certo? Bom, de fato, basta avaliar a seguinte diferença. Vamos escrever aqui. Vejamos. Então, é a diferença entre f de k mais 1 menos o k mais 1. Então, isso aqui vai dar f de k mais 1 menos k menos 1. Agora, veja, isso vai ficar maior ou igual a f de k mais 1 menos f de k menos 1. Por quê? Devido a essa desigualdade, eu sei que k é menor ou igual que f de k por hipótese de indução, certo? Então, menos k é maior ou igual que menos f de k se multiplicar por menos 1. Vou substituir aquilo, certo? E isso fica maior ou igual a quanto? Bom, esta parte é maior que 1, então fica maior que 1 menos 1, ou seja, maior ou igual a 0. Ou seja, nós mostramos então que f de k mais 1 fica maior ou igual que k mais 1, ou seja, k mais 1 é menor ou igual que f de k mais 1. Bom, assim, né, ou seja, de 2i segue, por indução matemática, a prova da afirmação auxiliar. Então, retornemos à prova da sobrejetividade. Na verdade, vamos recém começar aqui, né? Então, continuando com a prova da sobrejetividade da f. Vamos supor, por absurdo, né, eu tenho que mostrar que o n0 pertence àquele conjunto das imagens f de 1 até f de 2 até f de n0. Então, por absurdo, suponha que não, que n0 não pertence a esse conjunto f de 1 até f de 2, f de 3 até f de n0. Bom, então, segue que n0 pertence ao conjunto x menos o conjunto f de 1, f de 2 até f de n0. Certo? Ele está no conjunto x, é um elemento do conjunto x, mas não está naquele conjunto das imagens ali, por hipótese. Logo, segue que f aplicado em n0 mais 1 é o mínimo entre o x menos f de 1 até f de n0. Certo? Isso é menor ou igual a n0, vou chamar de asterisco. Muito bem. Mas pela afirmação que nós acabamos de provar acima, por indução, aquela, temos que, em particular, o n0 é menor ou igual que f de n0, porque aquilo valia para todo n, vou chamar de 2 asterisco. Bom, mas de asterisco e 2 asterisco, o que nós temos? Veja bem, do asterisco eu tenho que f de n0 é menor ou igual que n0, e por sua vez n0 é menor que f de n0. Então f de n0 mais 1 fica menor ou igual que n0, e este por sua vez menor ou igual que f de n0. Ou seja, o que nós encontramos? Que f de n0 mais 1 é menor que ou igual que f de n0. Um absurdo, porque f é crescente, certo? Ali seria um comportamento decrescente nesse ponto. Mas a f toda é crescente, nós vimos no início da prova. Portanto, f também é sobrejetiva, certo? Então, a f dos naturais para o conjunto x é bijetiva, porque já tínhamos mostrado que ela é injetiva.
então x é equivalente a conjuntos naturais, ou seja, x é enumerável, o que conclui a prova, né, deste teorema. Este teorema ele é útil para provar a seguinte proposição: seja f de a em b uma função injetiva. Agora, se b for enumerável, o contradomínio é enumerável, então o domínio, o conjunto A, será enumerável. É um resultado bem interessante. Então, vamos à demonstração. Bom, como b é enumerável, segue que vai existir uma bijeção entre este conjunto B e os naturais, que eu vou chamar de G. Existe uma função G de B para N bijetiva. Em particular, G é injetiva, certo? Como f de A em B e G de B em N são injetivas, então a composição G bola F, que vai de A para N, será injetiva. Bom, então se eu restringir essa função, o seu contradomínio para o conjunto imagem, que eu vou chamar de G bola F til, de A para a imagem do A pela composição, ou seja, G bola F de A, que é um subconjunto de N, ela é bijetiva. E como esse conjunto G bola F de A é um subconjunto dos naturais, pelo teorema que acabamos de provar, o anterior, segue que G bola F aplicada em A é enumerável. Bom, disso significa que vai existir uma função H de G bola F de A desse conjunto para o conjunto dos naturais bijetiva. Essa H é bijetiva, certo? Muito bem. E como composição de funções bijetivas resulta em uma função bijetiva, a seguinte composição que eu vou montar será a bijeção. A composição H bola G bola F til, que é essa daqui, certo? Que vai de A, vai para a G bola F de A e vai para cola em N, então vai de A em N. Ela é bijetiva, ou seja, A é equivalente aos naturais, ou seja, A é enumerável, o que prova também esta proposição. E uma consequência dessa proposição é o seguinte corolário: seja f de A em B uma função agora sobrejetiva. Agora, se o domínio, se A for enumerável, então o contradomínio também será enumerável. Certo? Se A for enumerável de uma função sobrejetiva, então B é enumerável. Vamos à demonstração, então. Bom, como f é sobrejetiva, então vamos usar e abusar da definição de sobrejetividade. Então, para todo z pertencente ao conjunto B no contradomínio, nós podemos escolher, né, escolha um x pertencente a A, tal que a f de x dá z. E ponha, eu vou definir g de z como sendo x. Ou seja, que eu tenho o conjunto A, aqui o conjunto B, a f que vai de A em B sobrejetiva, e eu destaco um z qualquer em B. Então, tem vários elementos ali no A que podem ir para o z, mas eu escolho um x tal que a f de x, né, é z. Então, se eu olho o caminho inverso, o contrário, eu colo o z no x por uma g, que faz esse caminho que eu pintei em amarelo ali. X é g de z. Isto define uma função g que vai de B para A, tal que a f da g de z é a f de x, que é z, para todo z pertencente a B. Ou seja, g de B em A é injetiva. Bom, como A é enumerável, pela proposição anterior, segue que B é enumerável, olhando para essa g, certo? Então, pronto, terminamos a prova desse corolário. Na aula que vem, continuamos com outras propriedades. Até lá!